Vamos resolver as questões 4 e 5 neste vídeo, ainda sobre a nossa lista 2 de revisão. Vamos lá. Quarta questão. Considere as sentenças. Aí você tem essas 3 sentenças aqui e pedimos então para que a gente observe a alternativa que apresenta a resposta correta. Vamos analisar então cada um dos temas aqui, observar tópico por tópico, se de fato essas igualdades são verdadeiras ou são falsas. Vamos começar com a primeira ideia que nós temos, que é raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Vamos resolver isso aqui, ou melhor, destrinchar ele todo, né? Observando as operações que estão aqui, para ver se de fato a gente chega a esse resultado. Se nós chegarmos, então é claro, né, que o item 1 estaria correto. Então nota só o seguinte, gente. Aqui tu tem o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. O que é o quadrado da diferença de dois termos? Então, remete à ideia de produtos notáveis. Produtos notáveis que é um tema extremamente importante. Então, se você não sabe, procure dar uma analisada nas nossas últimas aulas a respeito disso. Então, procure aí, faz uma busca bem bacana aí na internet a respeito de produtos notáveis. Lembrando sempre os 3 principais, que é o quadrado da soma, né, de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Nesse caso aqui, nós temos o caso do quadrado da diferença de dois termos. Como é que você vai analisar isso daqui? Olha, são dois termos, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5. Vou colocar um parênteses bem grande aqui, espaço, para a gente poder destrinchar. Tu tem que fazer o seguinte, tira a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Você consegue observar, meu aluno? Você consegue observar, minha aluna? Eleva ao quadrado o primeiro termo e eleva ao quadrado o segundo termo. Tá bom? Consegue observar isso? Muito bem. Tira o quadrado do primeiro termo e depois o quadrado do segundo termo. E deixa um espaço entre eles, que a gente vai ter que fazer uma brincadeira no meio. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, primeiramente, né? Raiz quadrada de 3, isso daqui elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai dar 3. Toda vez que tu tem aqui, ó, no caso o índice é 2, o expoente aqui é 2. Quando o índice for igual ao expoente, você simplifica e tira o radicando, né, aqui dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 3 elevado a 2, isso vai dar 3. Perfeito. Esse sinal aqui ele vai ficar em voga, vai ficar menos. Agora a gente vai tirar a raiz quadrada, o quadrado da raiz quadrada de 5. Nossa, como é que tu vai fazer isso aqui? Como é que você vai agir? A mesma forma, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vai dar 5. Vou colocar bem aqui no cantinho. Tá vendo? Esse espaço que você deixou aqui, esse espaço, ele é tão somente para você colocar o produto, ou seja, a multiplicação desses dois. Raiz de 3 vezes raiz de 5. Ok? Mas não esquece de preceder essa multiplicação por 2. Porque na realidade tu tem o quadrado do primeiro, aqui, ó. Aí menos, você vai ter que colocar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí mais o quadrado do segundo, daqui. O quadrado de 5 é 5. Tá bom? Então vai ficar 2 vezes, vou colocar aqui de uma outra cor, vai ficar 2 vezes o produto dos dois termos, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. E aí, Bené, esse valor todo ele vai estar somando, vai estar subtraindo, vai estar fazendo o que aqui com o 5? Vai estar somando. Sempre é somando? Sim. Se aqui for menos, o sinal do valor central é menos, mas aqui permanece mais. Se aqui for mais, o valor do termo aqui central vai ficar positivo, vai ficar mais. E aqui vai também ficar mais. Tá bom? Então aqui, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes, esse 2 é de regra. O primeiro pelo segundo, mais, daqui, ó, quadrado do segundo. Perfeito? Vamos analisar agora o seguinte. A gente pode fazer essa soma, né? 3 com 5. Eu não posso fazer isso aqui, 3 menos 2, pelo amor de Deus. 3 mais 5, que vai dar, no caso, 8. Aí menos. Observa, meu aluno, observa minha aluna,
que você tem o dobro de raiz de 3 vezes raiz de 5. Produto de radicais eu só posso efetuar se ele tiver o mesmo índice. E de fato tem. Aqui é uma raiz quadrada, aqui também é uma raiz quadrada. Vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Que é a mesma coisa de raiz quadrada de 3 vezes 5. Então vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes 5, que é 15. Perfeito? Aí você vai todo feliz analisar para cá e vai pensar, ué, esse resultado não coincide com esse, então estaria errado o item. Agora, você vai ter que observar direito. Lembra daquele nosso tema de fatoração, que inclusive é um tema que aparece no teu edital? Lembra que no tema de fatoração, meu aluno, eu falava para você que um dos temas era colocar um termo comum em evidência. Então aqui a gente vai ter que observar. 8 e menos 2 raiz de 15. O que esses dois valores aqui têm em comum? Ambos são divisíveis por quanto? Por 2. Então esse é o termo comum em evidência. Coloca o termo comum em evidência. Ok? Abre parênteses. E o resultado que vai ficar aqui dentro vai ser o resultado dessa divisão. 8 dividido por 2, 4. Menos 2 dividido por 2 vai dar 1. Mas você não vai precisar colocar 1 aqui, porque 1 é um elemento neutro da multiplicação. Coloca só a raiz de 15 mesmo. Raiz quadrada de 15. Então, observa que se você não prestar bastante atenção, você pode perder uma questão até relativamente fácil. Okay? Volte quantas vezes você puder, porque aqui tem muitos conceitos, a nossa banca é muito conceitual, tá, gente? Aqui tem muitos conceitos aritméticos que devem ser abordados e você deve prestar bastante atenção neles. Ok? Então, de fato, estaria correto. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5, isso, ambos ao quadrado, é igual a 2 vezes 4 menos raiz quadrada de 15. Perfeito. Vamos analisar agora o item 2? Vamos analisar o item 2 agora. Ele está falando que menos 5 ao quadrado é igual a 25 positivo. Será que é verdade? Olha só. Isso vai depender de uma coisa. Atenção. Eu vou colocar dois valores aqui. Menos 5 ao quadrado. E um valor bem parecido, só que com uma pequena sutileza. Que é a presença dos parênteses. Então, nota só. Quando eu elevo ao quadrado este valor, eu levo somente o 5. Eu não levo em conta o sinal negativo. Quando eu levo ao quadrado este valor, eu levo em conta tanto o 5 quanto o sinal negativo. Quando o expoente for par, eu já falei para vocês que a base negativa se torna vai te dar um resultado sempre positivo. Mas nesse caso, se não houver o parênteses, você não somente repete o sinal negativo. Então, aqui, menos 5 ao quadrado vai ficar menos, de fato, e 5 ao quadrado vai ficar 25. Note que esse valor é diferente do resultado dessa continha aqui, menos 5 ao quadrado. Porque menos 5 ao quadrado você está levando o sinal negativo, vai ficar 25 positivo, menos com menos mais. Perfeito? Então, a segunda questão está errada. Porque menos 5 ao quadrado não é igual a 25, é igual a menos 25. Então, melhor, o segundo item estaria errado. Vamos fazer o terceiro item. Olha só. No nosso terceiro item, a gente vai ter raiz cúbica de 4 elevado à quinta. Perfeito? Vou analisar se vai dar esse valor aqui. Observa só, gente. Pela regra do encarcerado, esse 4 está preso aqui dentro do radical. Ele pode sair daqui? Pode, porque o expoente é maior do que o índice. Ele pode. Só que ele vai sair todo tão somente se o expoente for divisível pelo índice. 5 não dá para dividir por 3, não em termos inteiros, não é verdade? Então, nota, mas 4 elevado à quinta potência, eu consigo destrinchar ele de tal forma a lembrar daquela nossa primeira propriedade
da multiplicação de potências de mesma base. Então, como é que vai poder ficar isso daqui? Ó, vai ficar raiz cúbica. 4 elevado à quinta é a mesma coisa que 4 elevado à terceira vezes 4 elevado ao quadrado. Por que isso, Benenó? A primeira propriedade das potências fala, se tu tiver uma multiplicação de potência de mesma base, você pode repetir a base e somar os expoentes. Estão lembrados? Estão lembrados? 3 mais 2, 5. Você deve fazer tanto a ida quanto a volta. Então, observa agora, mas por que você fez isso? Por que ao invés de colocar, por exemplo, 4 elevado a 1 vezes 4 elevado a quarta, que também 1 mais 4 daria 5, você colocou 4 elevado a 3 vezes 4 ao quadrado? Justamente para esse expoente ficar igual ao índice, eu poder extrair valores do radicando. Vai ficar como? Eu posso simplificar esse 3 com esse, e o 4 automaticamente sai da raiz. Vai ficar como, então? 4 sai. Só que esse outro 4 ao quadrado ele vai permanecer aí dentro. Perfeito? Mas não é quando a gente simplifica aqui, não soma esse índice de forma alguma, tá? 4 ao quadrado, se você observar, 16. Vamos analisar um pouquinho aqui. 4 ao quadrado é 16. Você vai olhar para cá, para o resultado, não tem nada a ver, você vai achar que está errado também. É muito perigoso isso. Porque 16, gente, eu consigo também extrair valores do radicando com o índice 3 aqui, com uma raiz de índice 3. Porque 16, gente, é a mesma coisa que 2 vezes 8. É a mesma coisa que 2 vezes 8. Aí, esse olhar, você tem que praticar bastante. E, gente, potência de base 2, você deve saber, tá bom? 2, 4, 8, 16, 32, 64, essas potências você deve conhecer. 2 não pode sair daqui porque ele não tem raiz cúbica. Mas 8 tem raiz cúbica, ele pode sair daqui. Raiz cúbica de 8 é 2, ele já sai multiplicando. Então, vamos pegar esse 8, ele vai sair daqui, a raiz cúbica dele. A raiz cúbica de 8 é 2, vai ficar 4 vezes, saindo do 2 do forno, raiz cúbica, e esse outro 2 vai permanecer dentro da raiz. Tá bom? 4 vezes 2, 8, vai ficar 8, raiz cúbica de 2. Muito boa essa questão, traz muito conceito. De fato, o terceiro tópico está correto. Então, a alternativa que apresenta a resposta correta é o item 1 e 3, na verdade, letra C. Apenas as sentenças 1 e 3 estariam corretas. Perfeito. Vamos fazer agora a quinta questão. Acompanhe comigo. Opa. Olha só. Ao realizar um cálculo, um profissional que estava sem acesso a uma calculadora chegou ao seguinte resultado. X é igual a raiz quadrada de 128 elevado a uma fração, que é 4 sobre 7. Okay? Após realizar corretamente as operações, esse profissional identificou que o valor de x é... Então, pessoal, é o seguinte. É raiz quadrada. É raiz quadrada de 128 elevado a uma fração. 4 sobre 7. Gente, existe uma propriedade das potências que versa sobre isso daqui, sobre expoente fracionário. O expoente fracionário, na realidade, remete a uma raiz, a um radical. Então, na realidade, aqui dentro dessa raiz quadrada, você deve colocar uma outra raiz. Abre uma outra raiz, onde o 128 ele permanece aqui dentro do radicando, no lugar do radicando. O numerador 4 ele fica sendo o expoente do radicando. O denominador 7 passa a ser o índice da raiz. Okay? E agora, menino?
Gente, 128 eu consigo colocar ele numa potência de base 2. Ok? Faça um estudo de potência de base 2, porque potência de base 2 é muito comum. 128 é a mesma coisa que 2 elevado à sétima potência. 2 elevado à sétima potência. Como é que vai ficar aqui, então? Vou colocar raiz quadrada. Eu vou reescrever o 128 como sendo uma potência de base 2. 128 é a mesma coisa que 2 elevado à sétima potência. Mas, Bené, já tinha um expoente anterior que é 4. Muito bem. Vai ficar 2 elevado à sétima potência e ainda assim elevado à quarta potência. Perfeito? E aqui você tem uma nova... Você não vai poder simplificar, tá? 7 com 7. Aqui você tem uma nova propriedade, que é potência de potência. Nós vimos essa propriedade. Potência de potência, o que você faz? Você multiplica os expoentes. 7 vezes 4 é 28. Então vai ficar de novo, vou colocar aqui, a raiz quadrada de uma raiz sétima de 2 elevado a 28. Aí eu te pergunto, esse 2 ele pode sair daqui de dentro desse primeiro radical? Pode, porque 28 é maior que 7. Não só é maior, como 28 é divisível por 7. Você pode simplificar, gente, 28 por 7. 28 por 7 dá 4. Então, esse 2 sai daqui de dentro desse primeiro radical com um expoente igual a 4, porque 28 dividido por 7 é 4. Vai ficar raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. Bené, o que aconteceu com o primeiro radical, aqui, a raiz sétima? Ela some, porque de fato 28 é divisível por 7. É diferente desse caso aqui que nós fizemos, na verdade, que, deixa eu colocar um pouco aqui para cima, que 5 não era divisível por 3, por isso que ficou gente aqui dentro. Por isso que a raiz cúbica não sumiu. Mas nesse caso aqui em particular, nota, meu aluno, nota, minha aluna, que 28 é divisível por 7, portanto, esse 2 ele sai daqui inteiramente. Aí você tem raiz quadrada de 2 elevado à quarta. Gente, 2 elevado à quarta é 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso? Então, raiz quadrada de 16. E raiz quadrada de 16, você sabe que é 4. Perfeito. Então, o valor de x, que é produto dessa operação, vai ser igual a letra B, né? Letra B, 4. Gente, muito obrigado. Essas questões aqui eu estou colocando porque tem muitos conceitos que são importantes. Valeu, até a próxima.